Fala, rapaziada, moçada, tudo certo com vocês? Professor Eudes aqui, falando aqui de Química. E o foco dessas aulas agora da tarde é relembrar assuntos que volta e meia aparecem nas provas, tanto dos aprendizes de marinheiros, quanto no colégio naval. E depois a gente vai diferenciando as partes específicas. E tem uma sequência de conteúdos que são, entre aspas, sequências uns dos outros, que os estudantes volta e meia acabam não lendo ou simplesmente não pegando essa conexão. O mais simples deles, apesar de ser uma teoria um pouco viajada para quem não curte química, são os modelos atômicos, que é o primeiro dos assuntos que eu quero comentar com vocês. Os modelos atômicos são teorias científicas de como a ciência enxerga o átomo e o pensamento sobre o átomo em si. A primeira experiência em relação a isso, experiência entre aspas, a primeira ideia sobre isso foi de Leucipo e Demócrito, na Grécia Antiga, antes de Cristo. A palavra átomo, atômico, átomo, então a origem da palavra átomo é deles. E o átomo significa menor parte da matéria, não é divisível, e tudo quanto é material é feito de átomo. Só que isso foi citado como filosofia atômica, hoje a gente lida dessa forma, só que nessa época não se tinha recursos experimentais para fazer a comprovação. Na época de Leucipo e Demócrito, as correntes sobre que eram feitos os materiais eram essa filosofia atômica contra a filosofia dos quatro elementos: terra, fogo, ar, e água, que por serem materiais bem mais visíveis, macroscópicos, acabaram por se acreditar que a matéria era uma união desses quatro elementos, no geral, e essas transformações. Então, essa filosofia atômica só foi levada mais adiante, mais a sério, após o primeiro modelo científico de fato, que foi de John Dalton, em 1808. Dalton também tem importância para a química por conta da sua lei ponderal, onde, ao se alterar a massa de um dos participantes de uma reação química, se produz uma substância diferente. Mas todo o fato, para essa matéria aqui, o Dalton propôs o primeiro modelo atômico, que diz que o átomo era indivisível, diz que átomos iguais têm as mesmas propriedades, então átomos de hidrogênio são todos iguais entre si em tamanho e em peso. Átomos diferentes também têm propriedades diferentes, mais propriamente dizendo de peso atômico. E Dalton também citou a questão da combinação. A combinação de Dalton, ele falava de átomos compostos, que os átomos poderiam se combinar e formar átomos compostos, que hoje a gente traduz como a formação da substância. Então, apesar do modelo de Dalton ele estar datado em relação a como o átomo é na prática, só essa parte do indivisível. E o átomo também é maciço, ele não tem regiões de espaços internos. Então, a parte do Dalton que ficou datada é o átomo ser uma esfera, ele é uma esfera maciça, e ele é indivisível. Essas duas partes já caíram com os modelos científicos posteriores, mas as propriedades atômicas, átomos iguais, são realmente iguais e de fato e diferentes também. E a questão das substâncias. A formação da substância simples e a formação das substâncias compostas tem a ver com a união de átomos. E isso Dalton já previu, e essas duas situações aqui, então, elas estão mantidas até hoje. Perfeito? Mas o modelo de Dalton ele foi criado no começo do século XIX. O próximo modelo atômico, que vai substituir esse aqui, é o modelo atômico de Thomson, de 1897. Então, apesar de hoje pouco se dar
valor, talvez, ao modelo atômico de Dalton, cabe a ressalva. O modelo atômico de Dalton, ele é um modelo que perdurou durante 89 anos. Ou seja, um século tem 100 anos, então praticamente, praticamente todo o século XIX foi permeado pelo modelo atômico de Dalton. E a força motriz que motivou, que gerou essa mudança, apesar desse tempo longo, foi os estudos com a eletricidade. Já estavam bem avançados nessa época. Ao passo que em 1808 não chega a tanto. Acredito que nem tenha um estudo tão forte assim nessa época. Mas o Thomson, ele vai manter a ideia do átomo ser esférico, mas agora o átomo ele é uma esfera positiva. Ou seja, o átomo por si só ele tem carga positiva. E ao Thomson ele é atribuído a descoberta dos elétrons. Então, se a gente fala de elétrons, hoje em dia, como partícula subatômica, é por conta dos experimentos de J.J. Thomson, perdão. Então, no caso aqui, ele é o descobridor dos elétrons. Então, os elétrons são partículas grudadas, aderidas, incrustadas ao átomo. Então, nós temos aqui que os elétrons incrustados, grudados ao átomo. E os elétrons têm carga negativa. O átomo como um todo, ele era eletricamente neutro, ou seja, a quantidade de elétrons era a quantidade de cargas positivas que o átomo dispunha. Cabe ressaltar que o nome próton aqui não vai existir. Thomson ele descobriu os elétrons, mas o nome próton é a autoria sobre próton é de outro cientista. Não vai ser de Thomson. De toda forma, o átomo já é, no caso aqui, já podemos considerar, a partir desse estudo aqui, que o átomo não é mais indivisível, porque agora o átomo ele passou a ter natureza elétrica, ele passou a ter divisão entre uma sua parte positiva e sua parte negativa. Então, os materiais que eram bons condutores elétricos e maus condutores elétricos continuaram existindo. Só que agora já se pode atribuir natureza elétrica à matéria, de um modo genérico, justamente porque todos os átomos têm essa situação. Então, a principal alteração do modelo atômico de Thomson ao modelo de Dalton é a questão do átomo ainda ser maciço, ele não tem regiões internas vazias, por exemplo, mas a questão da divisibilidade foi embora, que agora o átomo ele tem região positiva e região negativa. O próximo modelo que vai modificar, esse sim vai fazer promover uma mudança drástica no átomo, é o modelo de Rutherford. Também demorou para mudar, mas não tanto. Esse modelo é de 1911. Ou seja, 14 anos para mudar. É bastante tempo de mudança, mas obviamente bem menor que o anterior. A mudança drástica de Rutherford é que agora o átomo ele tem espaços vazios. Ele vai passar a ser dividido em duas regiões, em duas partes, como Thomson propôs, só que as regiões são muito distintas, porque para Rutherford vai existir um núcleo atômico bem denso e pequeno. Ou seja, no caso, o núcleo atômico ele concentra a maior parte da massa do átomo. Denso, pequeno e positivo, né? Diga-se. E também temos a eletrosfera, que são órbitas ao redor do núcleo. E a eletrosfera, que contém os elétrons, a gente já sabe desde Thomson que os elétrons possuem carga negativa. Então, essa parte positiva é dada pelos prótons.
A partir desse momento é que vão existir os prótons e os elétrons como a gente estuda, como a gente avalia hoje, tá? O próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. Perfeito? Então é dessa forma que a gente vê a questão dos modelo atômico atual e vem muito do modelo atômico atual, tem essa influência de Rutherford. Ah, os outros não tiveram influência? Tem. Influência de Dalton, principalmente formação de substâncias e manutenção de propriedades atômicas. Do Thomson, a influência dele, apesar de Rutherford mudar drasticamente, não muda o fato que o átomo tem uma região positiva e tem uma região negativa. Só não são as regiões que Thomson propôs. Isso já mudou, mas não muda o fato de que tem uma região positiva e negativa. E entre o núcleo e a eletrosfera há espaços vazios, e espaços bem vazios, por sinal, diga-se. Então aqui nós temos espaços vazios. Ou seja, para o átomo de Rutherford, fazendo uma pequena representação aqui, eu tenho o núcleo pequeno e positivo, aí uma das órbitas da eletrosfera vai ter, por exemplo, este comportamento. Aqui, por exemplo, está um dos seus elétrons, e entre o núcleo e os elétrons, toda essa região aqui é vazia. Então, você pode passar partículas radioativas aqui, você pode passar energia por aqui, que é simplesmente vazio. Porém, esse modelo de Rutherford, ele tem gerou um questionamento após sua publicação, que é a seguinte: já se tinha noção no estudo da eletricidade nessa época, em 1911, 1912, e a ideia é, quando temos uma partícula carregada positivamente, no caso do núcleo, onde estão os prótons, temos partículas carregadas negativamente, que são os elétrons. A tendência natural, a tendência física do comportamento dessas partículas é atração, força elétrica de atração, ou força de atração simplesmente. Então, o que impediria os elétrons dessa órbita, por exemplo, chegarem até o núcleo? E aí se gerou um questionamento, porque se esse elétron vai girando cada vez mais próximo do núcleo e o atinge, vai existir uma regressão do modelo de Rutherford para o modelo de Thomson, que pregava exatamente isso, justamente pela diferença de cargas que os átomos, que o átomo, em sendo positivo, conseguisse atrair os elétrons para próximo de si, grudado para si. E aí não justificaria essa questão de existir esse espaço vazio. Então, em 1913, vai entrar uma correção. Alguns livros de química colocam como modelo atômico de Bohr, outros livros de química colocam como modelo de Rutherford-Bohr, porque o Bohr ele vai fazer um postulado, ele não vai fazer exatamente um modelo atômico. E no caso de Bohr, que é o nosso modelo, vamos colocar como modelo atômico, né? Eu vou colocar aspas em duas situações de modelo atômico. Leucipo e Demócrito não é um modelo atômico, é uma filosofia atômica, não teve experimentação, não teve comprovação, até por conta da época, né? Era impossível de ser feito na época, mas a contribuição dos filósofos atômicos é justamente ter criado a ideia de átomo, ideia essa que não chegou a desaparecer completamente, senão não haveria cientistas para poder se estudar isso. Mas eu também vou fazer a mesma coisa com Bohr, não por falta de experimentação, mas por não ser exatamente um modelo atômico, um modelo científico para falar do átomo como um todo. Eu vejo essa situação do Bohr como um aperfeiçoamento do modelo atômico de Rutherford, não uma mudança significativa, como Thomson fez com Dalton e Rutherford fez com Thomson, porque tem a ver mais com a eletrosfera. Ao passo que de Dalton para Thomson, o motor foi o estudo da eletricidade, os estudos da eletricidade motivaram isso a acontecer. De Thomson para Rutherford, o que motivou foi a presença da radioatividade. Nos anos 1900, 1910, já se tinha noção
apesar de não tão avançada quanto hoje, de que existiam elementos químicos capazes de emitir partículas radioativas, partículas alfa, partículas beta. Então, a experiência de Rutherford, inclusive, tem a ver com isso. Lâmina fina de ouro sendo atingida por partículas alfa. Se o átomo fosse esférico, como Dalton e Thomson propunham, as partículas alfa, que tem uma partícula equivalente ao núcleo de hélio, na prática gás hélio, deveria colidir e voltar, se o átomo fosse como Thomson propunha, por exemplo. Só que a radiação da partícula alfa atravessa praticamente a folha de ouro, como se não fosse nada. É isso que gerou para Rutherford a ideia dos espaços vazios, só que a comunidade científica ela acabou perguntando sobre, questionando, e o Bohr é que foi responsável por responder essa situação, usando a questão dos comprimentos de onda também. A ondulatória, a parte da física que estuda as ondas, também já estava bem avançada nos anos 1910, por exemplo. Então aqui vai entrar a ideia dos comprimentos de onda também. E a ideia de Bohr foi a seguinte: vamos ter o modelo atômico de Rutherford tradicional, e a primeira coisa que vai acontecer, no caso de Bohr, é que a eletrosfera não é mais uma órbita elíptica. Elas vão ser órbitas do estilo circular, com o núcleo no meio, e teremos o núcleo dividido em camadas. O motivo pelo qual eu estou citando os modelos atômicos aqui, para facilitar a ideia, para poder se comentar, é a questão de é a questão de que o próximo assunto relacionado a eles é a distribuição eletrônica. E a distribuição eletrônica, ela é força motriz para uma outro conteúdo, que esse sim é muito presente na IAM, por exemplo, a tabela periódica. Os modelos atômicos aparecem, têm aparecido nas provas mais recentes, então também é importante. Só que do modelo de Bohr vai sair a questão das distribuições eletrônicas. E daí em diante, tabela periódica, e tabela periódica motiva as ligações químicas, ligação iônica, ligação covalente, por exemplo. Então, são conteúdos que têm suas diferenças, mas têm uma conexão entre eles. E o estudante de química, por exemplo, ele, ele precisa realmente ler e entender, e é esse o objetivo desses vídeos aqui. Ajudar um pouquinho mais na compreensão teórica, e principalmente fazer o aluno enxergar essas conexões. Mas vamos seguir. Então, no caso de Bohr, nós temos um núcleo positivo, como o Rutherford propunha, e a eletrosfera é dividida em camadas, mais propriamente 7 camadas. Só para relembrar que são 7 períodos na tabela periódica. É coincidência? Com certeza não. Cada camada eletrônica é representada por um período na tabela periódica, que eu vou citar mais para frente. E a ideia, primeira ideia, por que que os elétrons não vão direto para o núcleo? Porque quanto mais afastada uma camada dessas está do núcleo, nós temos uma maior quantidade de energia envolvida. Isso quer dizer que cada camada tem uma quantidade fixa de energia, chamada quantum. Então, a parte da física quântica, mecânica quântica, mais especificamente, também estava presente nessa época já. Então, a física tem várias subdivisões, como mecânica, óptica, eletromagnetismo, e nessa época estava em ebulição, se estava se estudando a física quântica, física de partículas. Nesse caso, então cada camada é múltipla de um quantum, tem uma quantidade fixa de energia. Então, se eu colocar um elétron na camada N, chamado de elétron 1, ele vai ter uma quantidade de energia. Se eu colocar um elétron 2 na camada K, ele vai ter menos energia. E se eu colocar um elétron 3 na camada Q, ele vai ter mais energia que os outros dois. Então, quanto mais distante um elétron está do núcleo, por conta de pertencer a uma camada mais distante, ele terá mais energia para se manter nessa região. E aí,
Isso justifica o elétron, a quantidade de energia disponível que o elétron possui, é o que permite a ele não se aproximar do núcleo com a facilidade que a comunidade científica poderia acreditar. O que pode acontecer, sim, a depender de quantos prótons existem no núcleo, é a distância entre essas camadas ficar mais achatada ou mais espaçada. Isso sim. Aí a atração do núcleo não seria de elétrons específicos, seria sobre todas as camadas. Se for mais efetiva, as camadas têm um espaçamento menor. E se for menos efetiva, as camadas ficam com mais espaço. Mas, de modo algum, a gente pode dizer que o núcleo vai puxar os seus elétrons para ficar todos grudados, como foi proposto pelo modelo atômico de Thomson, por exemplo. Pois bem, então, para Bohr, o núcleo continua do jeito que está, a eletrosfera é dividida em até 7 camadas, cada camada tem o seu quantum ou quantidade de energia fixa ou definida, e algo que o Bohr também propôs, essa parte que tem a ver com os comprimentos de onda, tem a ver com salto quântico. Ah, outro comentário, é importante até que os estudantes ouçam bem os comentários aqui do vídeo, que eu vou acrescentando o texto, mas a parte importante da explicação está na minha voz, está no que eu estou falando, principalmente. Então, até recomendo aos estudantes para anotar o que eu falo para poder facilitar. Meu ponto é a ideia dos comprimentos de onda. Os átomos eles são capazes, como qualquer material, de ganhar energia e passar energia por ele. Só que dentro da física, quando um material começa a ganhar energia, qual que é o ponto? Se a gente tem material, vou chamar de M, e vou colocar aqui uma vizinhança V. O que acontece se a vizinhança tem mais energia que o material? Vai haver uma transferência de energia. Isso aí é termodinâmica, bem nível básico. E todas as vezes que um material que estamos observando e a vizinhança que está ao seu redor tem uma diferença energética, vai haver uma transferência de energia de um para o outro. Então, se a gente promover o aquecimento de um material qualquer, a energia vai passar para ele. Então, esse átomo ele vai estar energizado. É um aquecimento, por exemplo. Quando isso acontecer, seus elétrons sofrerão excitação quântica. Os seus elétrons ficarão com mais energia disponível. E quando os elétrons ficarem com mais energia, por exemplo, esse 1 aqui que está no meio, ele pode saltar para camadas adiante, ele vai adquirir mais energia, e quando ele adquirir mais energia, aí sim ele pode passar para uma camada mais avançada, ou até 3, se for o caso, depende de quanta energia esse átomo estiver absorvendo. Vou chamar de 1'. Esse 1' é só para indicar que esse elétron está uma posição fake, por assim dizer, uma posição parcial. Ele não pertenceria a esta camada especificamente. Ele só está aqui por um regime de exceção. O átomo está energizado. Porém, quando esse material que está sofrendo aquecimento acumula energia demais, ele vai passar a ter mais energia que parte da sua vizinhança. E aí o fluxo de energia vai começar a voltar do meio para a vizinhança. E aí, nesse momento, o átomo libera a energia que absorveu para o meio onde ele está. Quando ele libera essa energia, ele libera na forma de fóton. Ou seja, ele libera na forma de luz. E essa luz, ela, na prática, é uma liberação de comprimento de onda. É aqui que entra a ideia dos comprimentos de onda. Porque a luz, ela é uma forma de energia e ela é uma onda também. E aí nós temos a questão da luz visível. A luz visível, ela é dividida por frequências ou comprimentos de onda. E cada tipo de átomo vai liberar seu comprimento de onda. Se a gente pegar o magnésio, vai haver o branco. Se a gente pegar o sódio, vai ser a cor amarela. Se a gente pegar o cobre, por exemplo, vai ter a cor azul. E assim vai. Então, a questão do fóton, a luz emitida por cada material, além de ser um identificador em relação ao modelo atômico, a modelos atômicos, identificação de materiais,
Inclusive, no laboratório tem até um teste chamado teste de chama, onde você queima metais em particular, e aí, depois de um tempo, os metais vão assumir essas cores, né? No caso do ferro é vermelho, até esqueci de citar. Então, o modelo atômico de Bohr, ele é testado desta forma, e nós teremos, recapitulando, a energia dividida em camadas. Nós temos também cada elétron com sua quantidade de energia fixa enquanto estiver naquela camada. E os átomos, eles só mudam de camada se ganhar energia. Quando o átomo devolve o fóton para o meio ambiente, os elétrons estão voltando para a sua camada de origem. Não nos esquecendo disso. Bom, sobre o átomo, ainda tem aqui uma outra questão que eu não abordei, não falei, é a questão do seu núcleo. Porque para Rutherford, o núcleo ele é positivo, é a região mais pesada do átomo, isso é um fato, e continua assim até os dias de hoje. Porém, uma coisa que Rutherford não chegou a desvendar, não chegou a descobrir, é a questão do peso do núcleo. Pelos cálculos que Rutherford fez, ele até até pensou que deveria ter mais uma partícula, algo a mais dentro do núcleo, para justificar o núcleo ter praticamente todo o peso do átomo e os elétrons não. Virtualmente todo o peso do átomo está no núcleo, porque os elétrons têm massa virtualmente desprezível. Vou colocar mais uma aspa aqui, porque isso aqui não é um modelo atômico, é um acréscimo. No caso, que é o acréscimo de Chadwick. James Chadwick, de 1932. No caso de Chadwick, ele, atenção aspas, né, não é um modelo atômico, é um acréscimo, uma ideia de átomo. Ele é o pai ou descobridor do nêutron. O nêutron em relação aos átomos, ele só tem massa. O nome nêutron aqui é apenas para indicar que essa partícula não tem carga elétrica. O nêutron contribui para o átomo para compor seu peso atômico, sua massa atômica. Tanto é que a primeira definições que a gente tem dos modelos atômicos importantes tem a ver com o número atômico e o número de massa. Inclusive, já falo disso, isso aqui é cabível aqui, é comentável aqui. Consequência direta dos modelos atômicos, daqui a pouco no próximo print. Mas a ideia de Chadwick é que o nêutron ele tem massa e não tem carga. Então as partículas subatômicas ficaram dessa forma: nêutron, próton e elétron. Carga do nêutron, nenhuma. Carga do próton, positiva. Carga do elétron, negativa. Depois, né, da adição de Chadwick para a ideia dos modelos atômicos. Agora, em relação a peso, um próton tem o peso aproximado, não é igual, mas tem o peso aproximado de um próton e um nêutron. Então, se eu contabilizar em números mais simples, um próton e um nêutron têm um valor virtualmente igual. São da mesma ordem de grandeza, números próximos, então dá para fazer essa associação. Agora, o elétron, ele tem uma massa 1.840 vezes menor. E aí podemos dizer que a massa do elétron é desprezível, porque para fazer a massa de um próton, eu teria que juntar 1.840 elétrons. Só tem um probleminha com essa parte que eu acabei de dizer, porque na tabela periódica só existem 118 elementos químicos. Isso quer dizer que o máximo de elétrons que um átomo terá é 118, que não chega nem a 10% do número de elétrons para compor a massa de um próton. Isso quer dizer que a massa dos elétrons, ela existe. Existe. Mas ela pode ser considerada em cálculos de massa em química. O elétron pode ser considerado em outras áreas da química, em outras situações, envolvendo molde de elétrons, balanceamento, muitas situações que a gente pode considerar os elétrons dentro da química, inclusive algumas com cálculos. Mas, se o assunto é massa do átomo,
a massa do elétron a gente considera virtualmente zero, ou seja, a gente considera desprezível. Então, em relação ao próton, seria 1 sobre 1840. Isso aqui vai ser aproximadamente zero. A massa é zero? Não. Mas ela é desconsiderável em se tratando de modelos atômicos. Bom, então essa aqui foi a nossa revisão histórica dos modelos atômicos. É importante os alunos saberem disso tudo? Feliz ou infelizmente, sim. Está nos editais das duas provas, tá certo? Mas agora eu quero colocar aqui como isso afeta a questão atual. Como a gente pode interpretar os átomos de acordo com o modelo atômico atual, juntando essas quatro informações. Que a primeira delas vai ser a questão da definição do número atômico. Aparece muito essa palavra nas questões de química, né? Número atômico é o número de prótons que um átomo possui. Então, quando a gente vê as simbologias químicas com esses números aqui abaixo, são os números de prótons que cada um deles possui. E eu estou colocando simbologias diferentes não à toa. Cada elemento químico começa a sua simbologia com letra maiúscula. Isso quer dizer que se tiver só uma letra, ela será maiúscula, por obrigação. E se tiver duas, a segunda será minúscula. Os nomes, eles são derivados do latim, não da língua portuguesa, por isso que haverá nomes com simbologias bem diferentes. E todos os hidrogênios têm um próton, todos os oxigênios têm 8, todos os átomos de zinco têm 30 e todos os ferros têm 26. Sempre, sempre. Então, o número de prótons, ou número atômico, ele identifica o tipo de átomo que estamos observando. Sempre, todo o tempo, desse jeito. Outra coisa importante para o átomo, que até se utiliza disso em cálculos posteriores, mas se fala muito do número de massa. O número de massa é a soma do número de prótons, aí no caso já é uma conta, é um cálculo, com o número de elétrons. Elétrons não, perdões, é nêutron. Elétron não tem massa considerável. É por conta do elétron ter massa desprezível que a massa de um átomo é o número de prótons mais o número de nêutrons. Vocês também vão ver essa fórmula nessa versão, D mais N. Também vai acontecer neste formato, porque o próton em número atômico é a mesma coisa. Outra coisa que se avalia muito em relação às espécies químicas é a sua carga, que eu vou chamar de Azinho. A carga é a soma do número de prótons, lembrando que próton é positivo, com o número de elétrons. E os elétrons entram com carga negativa. Sobre a carga, que eu vou chamar de P menos E, porque o elétron é negativo, temos algumas interpretações. Se a carga é zero, nós estamos no estado fundamental, onde o número de prótons é igual ao de elétrons. Se a carga é diferente de zero, por exemplo, o A é positivo, nós temos que o número de prótons é maior que o de elétrons. Aí estamos diante de um íon positivo, que em química é chamado de cátion. Então, quer dizer que eu tenho mais próton que elétron. Quer dizer que o próton ele foi adicionado? Não. Se estamos diante de um cátion, estamos diante de perda de elétron. As operações de cátion e ânion têm a ver com ganhar ou perder elétron. Se a carga for negativa, o número de prótons é menor que o de elétrons e teremos um íon negativo, chamado de ânion. Então, se a gente for falar de cargas elétricas, cargas dos átomos,
Nunca pensemos, não vamos entrar aqui nessa história de próton, pensar no próton, não. Próton, retirada e adição de próton tem a ver com uma matéria química chamada radioatividade, onde se lida diretamente com o núcleo do átomo. Mas não é isso que vai acontecer. A operação básica é sempre com os elétrons, até porque mexer com os elétrons já dá trabalho e com o próton vai dar mais trabalho ainda, por conta da massa do próton ser muito superior. Então, no caso do ânion, nós temos sempre ganho de elétron. Mas como isso é avaliado para cada simbologia? Mais uma coisa em relação à simbologia dos átomos é a formação de substâncias, né? Que eu não comentei ainda, mas vale a pena uma ideia. Toda substância simples só tem um tipo de átomo ou um elemento químico. E substância composta, dois ou mais tipos de átomos. Então, alguns exemplos aqui, depois eu vou colocar exemplos da ideia que eu quero propor aqui de identificar a massa, próton, nêutron e tudo mais. No caso aqui, por exemplo, H2, Cl2, O2, O3, sódio metálico, alumínio metálico, ferro metálico. Só tem uma letra maiúscula em cada um deles. Então, substância simples só tem um tipo de átomo ou só uma letra maiúscula em sua formulação. Nas substâncias compostas, sempre teremos duas ou mais letras maiúsculas. Só para a gente poder se situar. E agora, exemplos sobre isso aqui. Por exemplo, definir número de prótons, número de elétrons, número de nêutrons para cada um deles. Por exemplo, vou pegar o alumínio, 27. Perdão, pequena falha aqui. O 27 não é o seu número atômico, é sua massa. E aí eu tenho o número de nêutrons que eu não faço ideia e o número de elétrons eu também não sei. Porque uma coisa que se faz aqui é tentar saber o número de massa. O número de massa fica na região superior. Se eu tiver um átomo X aqui, eu vou ter massa nessa região, número atômico nessa região, carga elétrica se tiver nessa região, positiva ou negativa, e nêutron, caso tenha, é aqui. Mas as letras que vão aparecer por obrigação são essas duas. Sempre vão aparecer. A massa é 27, o número de prótons é 13. Como se calcula o número de nêutron? Se massa é próton mais nêutron, nêutron é massa menos próton, é só diminuir. E elétron, inicialmente, a gente coloca o número de prótons, porque aqui não tem carga nenhuma, seria zero. Quando a carga é zero, o número de elétrons é igual ao de prótons. Seriam essas as quatro informações basais. Agora, por exemplo, se eu pegar alumínio 3+, mesmas condições. Em relação à massa, ter o 3+ ali ou não, não faz diferença. O número de prótons que o alumínio vai ter é sempre 13, então também não faz diferença. E nos nêutrons também não faria diferença. Quando a gente tem um sinal positivo aqui, só vai interferir em um lugar, no número de elétrons, que inicialmente é igual ao número de prótons. Carga positiva significa elétron perdido. Então, eu vou diminuir dos elétrons. Ou então, uma regra prática, é só inverter, fazer a inversão em relação ao, em relação ao que se pede aqui. Ele é 3+, ele perdeu 3 elétrons. Aí você diminui. Então, esse número de elétrons vai ser 10. Por exemplo, se eu pegar o N, que número atômico é 7 e tem 7 nêutrons, primeira pergunta, qual seria a massa? Próton mais nêutron. Aqui eu tenho 7 prótons e na outra posição 7 nêutrons. Quer saber a massa? É só somar. E número de elétrons, não tem nenhum sinal aqui em cima, então é 7 também.
E aqui será 14, né? Porém, se a gente tiver isso aqui com 3 menos, o 3 menos só vai interferir nos elétrons, porque a massa vai continuar 14 na hora de somar. O átomo vai continuar tendo 7 prótons, o átomo vai continuar tendo 7 elétrons, no caso aqui do nitrogênio. E o número de elétrons vai ser o seguinte: se você tem 3 menos, significa 3 elétrons a mais do que eu dispunha. Isso quer dizer que eu vou ter 10 elétrons no total, porque inicialmente eram 7 prótons, com 3 que estão sobrando, 10. Perfeito? Outra coisa que a gente pode fazer, fazendo um comparativo bem rápido, e aparece também em algumas provas, perdão, que aparece também em algumas provas, é a questão das semelhanças atômicas. Eu vou comentar sobre elas aqui, rapidamente. Que a ideia aqui, na próxima aula, já é comentar das distribuições eletrônicas, principalmente. Tá? Então, vamos lá. Sobre as semelhanças atômicas, são igualdades ao se comparar átomos. A primeira igualdade são os isótopos. Isótopo significa que eu tenho números atômicos iguais e massas diferentes. Como, por exemplo, eu tenho versões de hidrogênio. Hidrogênio de massa 1, hidrogênio de massa 2, hidrogênio de massa 3. Isótopos pertencem ao mesmo elemento químico. Ou então, outra versão, oxigênio com massa 16, oxigênio com massa 17 e oxigênio com massa 18. Por exemplo, aqui inclusive inspira até um assunto importante chamado massa atômica. E massa atômica puxa outro assunto chamado massa molecular. Mas o meu foco aqui, inicialmente, é tratar do que é relativo à tabela periódica. Então, essas massas vão entrar mais tarde, em outras aulas. Porém, isótopo, número de prótons iguais e massas diferentes. Isóbaros. Isóbaros é o contrário. Os números atômicos são diferentes e as massas são iguais. Então, são elementos químicos diferentes com a mesma massa. Exemplo mais básico que eu tenho é que o cálcio ele tem número atômico 40. O argônio, número atômico 18, uma das suas versões também tem 40. E o potássio, cujo número atômico é 19, ele tem a massa atômica padrão dele é 39, mas um dos seus isótopos também tem 40. Então, se a massa atômica se repetir e o número atômico mudar, quer dizer que eu tenho elementos químicos diferentes com massas iguais. Os isótonos, eles têm como característica nêutrons iguais e o resto vai ser diferente. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma versão, pegar as versões mais normais desses elementos que eu acabei de citar, o cálcio, a versão padrão dele, ou mais abundante, é a versão do cálcio 40. O argônio, sua versão mais estável é do 38, que mais aparece. E o potássio, como eu falei, a sua versão mais estável é 39. Como é que eu vou achar o número de nêutrons? É só diminuir as duas informações. Aqui tem 20, aqui tem 20 e aqui tem 20. Então, para achar o número de nêutrons, a gente tem que fazer conta de diminuir para poder conseguir. E no caso da questão dos isoeletrônicos, para fechar aqui nossa aula, eles basicamente vão ter elétrons iguais. Então, não são o mesma espécie química, não tem nêutrons iguais, só tem elétron igual. Então, por exemplo, podemos fazer o comparativo até com o próprio argônio. Argônio 18, Cl 17 menos 1, S2 menos, S16, 2 menos. E cálcio, por exemplo, 22 mais. São átomos totalmente diferentes uns dos outros. Argônio não tem nenhuma carga. Lembrando que o número aqui abaixo é número de prótons,
Número atômico é número de prótons. E se eu tenho 18 prótons e 0 de carga, automaticamente eu tenho 18 elétrons. Se eu tenho 17 prótons, teoricamente são 17 elétrons. E se eu tenho carga negativa, eu tenho um elétron sobrando. Então aqui eu tenho 18. Aqui eu tenho 16. 2 elétrons a mais, 18. E aqui eu teria 20. Só que positivo significa elétrons a menos. Então, 18. Isso quer dizer que essas 4 espécies que eu acabei de listar são todas isoeletrônicas. Então, é isso que eu tenho para vocês hoje de adiantamento teórico. Então, modelos atômicos, características atômicas e semelhanças atômicas de modo mais prático possível e mais resumido possível, certo? Se a explicação estiver um pouco rápida, vocês podem ir pausando o vídeo para fazer anotações. E sempre que eu puder, eu vou complementar essa parte teórica com exercícios relacionados posteriormente. Então, é esse o vídeo de hoje, vídeo aula de hoje. Espero que essas informações sejam úteis a vocês. Um forte abraço e até a próxima aula ou vídeo aula. Até lá.